Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, imperfeitos como nós somos, Senhor. Aceite, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos da CIB Macaé, tudo bem com vocês? É um enorme privilégio poder cooperar para a reflexão bíblica de vocês em mais um Culto nos Lares. Nós estamos estudando o livro A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. E para Tozer, que é o autor do livro, uma vida crucificada é uma vida totalmente entregue ao Senhor, uma vida de consagração, uma vida de santidade, e essa vida é fruto de um profundo amor por Deus. E aí, então, no capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, Tozer ele fala sobre a importância da ressurreição nesse tipo de vida. O título do capítulo é A Cruz pelo Lado da Ressurreição. O texto base do capítulo é Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Nesse texto de Colossenses, o apóstolo Paulo ele diz para nós, ele nos mostra que nós devemos viver as coisas do dia a dia, motivado pelas coisas que são do alto. Nós devemos viver desse jeito, buscando as coisas do alto, porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Então, Cristo está no alto, nós também estamos, porque nós estamos ligados a Ele. Então, desse modo, a ressurreição, ela acaba se tornando a razão da vida cristã. Porque Jesus está vivo, nós também vivemos. Porque Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Porque Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados, porque estamos ligados a Cristo. Então, todos os benefícios da vida cristã estão ao nosso alcance através da ressurreição por causa da nossa união com Cristo. Então, o autor Tozer, ele vai nos mostrar que viver a partir da ressurreição envolve você desenvolver uma mentalidade que seja cristã. Infelizmente, muitos cristãos fazem a maior parte das atividades da sua vida com uma mentalidade que ele chama de mundana. Eles são movidos pelo amor às coisas deste mundo. E então, apesar de algumas atividades serem feitas com uma mentalidade religiosa, apenas algumas delas, né? Nessas atividades eles se esforçam para fazer o melhor para o Senhor. De maneira geral, eles vivem com essa mentalidade de buscar as coisas deste mundo, buscar as coisas dessa vida. E viver esse tipo de forma não é o suficiente. O cristão ele tem que fazer tudo focado nas coisas do alto. E aí ele vai citar para nós como um exemplo um homem chamado Nicholas Herman. Nicholas Herman era um lavador de pratos. E ele dizia que ele lavava a louça para a glória de Deus. Então, toda vez que ele terminava a sua tarefa, ele deitava no chão, ele adorava a Deus e agradecia pelo privilégio de poder servir ao Senhor através da lavagem de pratos. Tozer, ele diz para nós que nós precisamos fazer trabalhos mundanos, que nós estamos no mundo. Mas toda vez que nós fazemos esses trabalhos com uma mente santificada, que deseja glorificar a Deus, esses trabalhos eles não são mais mundanos, mas eles serão a nossa forma de glorificar a Deus. E quando vivemos dessa forma, a partir então da cruz e da ressurreição, nós nos tornamos como gansos. Ele usa essa imagem do ganso, né? O ganso ele é um animal que andando na terra é um ser muito estranho, muito desajeitado, né? Mas toda vez que ele abre as suas asas e voa, ele faz isso de uma maneira muito graciosa. E aí, então, de maneira semelhante, quando nós vivemos com a mentalidade da ressurreição, nos nossos relacionamentos desse mundo, com pessoas que não são cristãs, tudo isso pode parecer estranho. E isso acontece porque nós não somos como eles. Nós somos estranhos e desengonçados quando nós vivemos neste mundo. Mas quando chegar o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor da glória, então o mundo todo verá como seremos graciosos, né? Pois nós estaremos no nosso ambiente natural, nós estaremos com o Senhor. Como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4, ele diz ali que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, quando esse dia de glória chegar, nós não seremos mais seres desengonçados, mas manifestaremos essa glória, refletiremos essa glória de Cristo em nós. Um desafio prático deixado pelo autor a partir desse capítulo é de nos dedicarmos ao estudo de textos bíblicos que mostrem para nós a glória celestial. A Bíblia ela não nos mostra os detalhes sobre essa glória, mas nós podemos conhecer mais sobre ela na medida em que nós conhecemos mais a Jesus. Jesus é a glória que brilhará pela eternidade e que teremos o privilégio de contemplar para sempre. Então, por isso, se temos que ser movidos pelo desejo pelas coisas celestiais, busque então conhecer e meditar cada vez mais em Cristo e na palavra de Cristo. E enquanto você faz isso, dedique cada atividade da sua vida, mesmo que as mais simples, ao Senhor.
e faça cada uma delas para a glória de Deus. Então, meus queridos, essa reflexão rápida que nós tivemos hoje, eu quero terminar deixando alguns desafios a partir desse capítulo. O primeiro deles é: medite na realidade da ressurreição de Jesus e no fato de que você que crê em Jesus ressuscitou com ele. Isso é real. Você ressuscitou com Jesus. E por causa disso você tem acesso a tremendos benefícios da ressurreição por causa da sua fé em Jesus. Em segundo lugar, estude e medite na palavra de Deus diariamente, para que você possa conhecer mais sobre Jesus, que é a manifestação perfeita da glória de Deus. E isso vai ajudar você a desejar mais essa glória. E terceiro e último, antes de fazer as atividades simples do dia a dia, peça que Deus o ajude a fazê-las para a glória dele e não para o seu benefício pessoal. E que quando você viver desse jeito, quando nós vivemos desse jeito, nós vivamos na prática movidos pelas coisas do alto e não pelas coisas deste mundo. E façamos tudo movidos pela ressurreição de Cristo Jesus. E que Deus nos ajude nessa tarefa. Deus o abençoe e até a próxima, meu irmão. Fique com Deus.